Você já percebeu como a sua mente fica mais barulhenta justamente na hora em que o seu corpo mais precisa descansar? É como se, ao deitar a cabeça no travesseiro, tudo aquilo que você evitou durante o dia resolvesse aparecer ao mesmo tempo. Preocupações, culpas, lembranças, medos silenciosos que ninguém vê. E no meio disso tudo, Deus continua ali, esperando apenas uma coisa simples de você: uma abertura sincera. O problema é que muita gente termina o dia exausta, mas espiritualmente desconectada, fecha os olhos, mas não entrega o coração. Apaga a luz do quarto, mas não acende a presença de Deus dentro de si. E então, o sono até vem, mas não traz descanso verdadeiro, porque o espírito continua carregando pesos que nunca foram colocados nas mãos certas. Existe um momento específico, silencioso e poderoso, que a maioria das pessoas ignora: os últimos minutos antes de dormir. Esse instante não é apenas o fim de um dia, é uma porta espiritual. É quando sua mente desacelera, suas defesas caem e sua alma fica mais sensível. E é exatamente aí que o Espírito Santo deseja encontrar você de uma forma mais profunda, mais íntima, mais transformadora. Mas aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito com clareza. Não é sobre repetir palavras bonitas, nem fazer orações longas e complexas. O Espírito Santo não se move por performance espiritual. Ele responde à verdade, à entrega, à intenção do coração. Existem palavras simples, mas carregadas de significado, que criam um ambiente espiritual onde ele se manifesta com mais intensidade. Palavras que não são mágicas, mas que alinham você com o céu. E antes que você pense que isso é algo distante ou difícil, entenda uma coisa: Deus nunca complicou o acesso a ele. Fomos nós que tornamos isso pesado. Jesus já abriu o caminho. O Espírito Santo já habita em você. O que falta, muitas vezes, é apenas uma reconexão consciente, especialmente no momento em que o dia termina. Talvez você esteja acostumado a deitar e rolar o feed do celular até o sono vencer. Talvez você caia na cama já cansado demais até para orar. Ou talvez você até fale com Deus, mas de forma automática, sem profundidade, como quem apenas cumpre uma obrigação. E é exatamente por isso que muitas noites passam sem transformação. Agora pense comigo: e se os seus últimos minutos do dia se tornassem o momento mais poderoso da sua vida espiritual? E se, ao invés de carregar ansiedade para dentro do sono, você entrasse na noite com paz real? E se aquilo que você diz antes de dormir começasse a moldar não só o seu descanso, mas também o seu futuro? Porque a verdade é que o que você declara quando tudo silencia revela onde está a sua fé. Quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando não há pressa, o que sai do seu coração naquele momento tem um peso espiritual diferente. Existe um versículo que toca exatamente nesse ponto, e ele não aparece por acaso. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Perceba que não é apenas sobre dormir, é sobre deitar em paz. É sobre confiar antes de fechar os olhos, é sobre decidir conscientemente entregar o controle. E aqui começa algo mais profundo do que parece, porque muitas pessoas querem que Deus dê paz, mas não querem soltar aquilo que rouba essa paz. Querem descanso, mas continuam segurando preocupações como se dependessem delas para manter tudo sob controle. Só que o Espírito Santo não invade áreas onde você insiste em permanecer no comando. Existe uma entrega que precisa acontecer, e ela começa com palavras. Palavras que não são apenas sons, mas decisões. Palavras que carregam rendição. Palavras que, quando ditas com sinceridade, criam um ambiente onde o Espírito Santo se move com liberdade. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o céu presta atenção no que você diz quando o dia termina. Não porque Deus precise ouvir,
Ele já conhece tudo. Mas porque o que você verbaliza revela o que você realmente está disposto a confiar. Há pessoas que passam o dia inteiro dizendo que confiam em Deus, mas à noite, quando estão sozinhas com seus pensamentos, demonstram o contrário. E não é julgamento, é realidade humana. A noite expõe o que o dia tentou esconder. Só que é exatamente aí que está a oportunidade. Porque o mesmo lugar onde a ansiedade cresce pode se tornar o lugar onde a presença de Deus se intensifica. O mesmo momento em que o medo fala mais alto pode se transformar no instante em que a fé ganha voz. E tudo começa com algo aparentemente simples, o que você escolhe dizer antes de dormir. Talvez você esteja pensando, mas são só palavras, e é aí que mora um dos maiores enganos. Na perspectiva espiritual, palavras nunca são só palavras. Elas carregam direção, intenção e autoridade. Desde o princípio, Deus criou através da palavra. E sendo feitos à imagem dele, nós também liberamos algo quando falamos, principalmente quando falamos com fé. Agora imagine isso. Você deitado, o quarto em silêncio, o mundo lá fora desacelerando. E você, em vez de alimentar pensamentos de medo ou preocupação, começa a alinhar sua alma com o Espírito Santo através de palavras certas, ditas com verdade. Não palavras decoradas, não frases religiosas vazias, mas declarações que nascem de dentro. Isso muda o ambiente. Isso muda o seu interior. Isso muda a forma como você dorme e até como você acorda. Porque o que você planta na sua mente antes de dormir continua trabalhando enquanto você descansa. Seu espírito não entra em modo desligado. Ele continua sensível, continua absorvendo, continua respondendo. E é por isso que tantas pessoas acordam já cansadas, já ansiosas, já sobrecarregadas, porque foram dormir carregando tudo isso. Mas quando você aprende a entregar, quando você aprende a declarar as palavras certas, algo começa a mudar de dentro para fora. Não é imediato como um estalo mágico, mas é profundo como uma raiz que começa a se firmar. E o mais impressionante é que o Espírito Santo não exige perfeição para se aproximar de você nesse momento. Ele não espera que você tenha tido um dia impecável. Ele não se afasta porque você falhou. Na verdade, é justamente nesses dias mais difíceis que ele mais deseja te encontrar. Só que existe uma diferença entre Deus estar presente e você perceber essa presença. E essa percepção, muitas vezes, é ativada por aquilo que você diz. Ao longo deste caminho, você vai entender que existem palavras específicas, simples, diretas, mas espiritualmente poderosas, que criam um ambiente onde o Espírito Santo se alegra em habitar de forma mais intensa. Palavras que alinham sua mente, acalmam seu coração e abrem espaço para algo que muitos estão buscando, mas poucos realmente acessam. Descanso verdadeiro. Não aquele descanso superficial de algumas horas de sono, mas um descanso que toca a alma, que reorganiza o interior, que traz clareza, que cura, que fortalece. E tudo isso começa antes mesmo de você dormir. Talvez hoje seja a primeira vez que você está enxergando esse momento com essa profundidade. Talvez nunca ninguém tenha te explicado que o fim do seu dia pode ser, na verdade, o começo de uma transformação espiritual silenciosa, mas extremamente poderosa. E à medida que você começa a perceber isso, algo dentro de você já começa a se mover, porque a sua alma reconhece quando está sendo chamada para um lugar mais profundo. Mas existe um detalhe que muita gente ignora e que faz toda a diferença sobre a primeira dessas palavras. Algo que muda completamente a forma como o Espírito Santo se aproxima de você nesse momento íntimo da noite. E quando você entender isso, você nunca mais vai deitar da mesma forma. Tem noites em que você deita o corpo, mas a alma continua em pé, inquieta, andando de um lado para o outro dentro de você. E talvez você já tenha se acostumado com isso a ponto de achar que é normal.
Mas não é. Existe um tipo de descanso que Deus preparou para você que vai muito além de fechar os olhos e esperar o sono chegar. E é justamente aqui que a primeira palavra começa a mudar tudo. Porque ela não acalma apenas a mente. Ela reposiciona o coração diante de Deus. A primeira palavra que o Espírito Santo ama ouvir antes de você dormir é simples, mas profundamente confrontadora. Perdão. E talvez, ao ouvir isso, algo dentro de você já tenha reagido. Porque pedir perdão não é difícil por falta de palavras, mas por causa do que isso exige de dentro. Pedir perdão é admitir, é reconhecer, é parar de justificar o que você sabe, no fundo, que não estava certo. E a maioria das pessoas evita esse momento, não porque não acredita em Deus, mas porque não quer encarar a própria verdade no silêncio da noite. Durante o dia você consegue se distrair, você fala com pessoas, resolve coisas, ocupa a mente, mas à noite não tem para onde correr. E é nesse lugar, sem máscaras, sem ruído, sem distrações, que o Espírito Santo se aproxima não para te acusar, mas para te curar. Só que essa cura começa com uma chave que poucos querem usar: o reconhecimento sincero. E aqui está algo importante que você precisa entender. Deus não se surpreende com os seus erros. Ele não descobre nada sobre você quando você pede perdão. Ele já sabe. Ele sempre soube. Então por que pedir perdão é tão importante? Porque não muda Deus, muda você. Quebra o orgulho, desarma a alma, abre espaço. Existe uma diferença muito grande entre carregar culpa e liberar arrependimento. A culpa aprisiona, pesa, desgasta. O arrependimento, quando é verdadeiro, limpa, alivia, reposiciona. Mas muitas pessoas confundem uma coisa com a outra e acabam indo dormir carregando um peso que Deus nunca pediu para elas carregarem. E talvez você já tenha vivido isso. Deitar e de repente lembrar de algo que disse, de uma atitude que teve, de uma decisão que não foi correta. E ao invés de levar isso para Deus, você tenta ignorar, tenta empurrar para o dia seguinte, tenta fingir que não é tão importante assim. Só que o seu espírito registra, o seu interior sente, e aquilo vai se acumulando. Agora imagine o contrário. Imagine você olhando para o seu dia com honestidade, sem se condenar, sem se destruir, mas também sem se enganar, reconhecendo onde errou, onde falou o que não devia, onde pensou o que não deveria, onde agiu fora daquilo que Deus espera de você. E então, com simplicidade dizer: Senhor, me perdoa. E, sem discurso elaborado, sem tentar impressionar, apenas verdade. Isso cria um ambiente espiritual completamente diferente. Porque o Espírito Santo não habita em ambientes de perfeição. Ele habita em ambientes de verdade. E quando você escolhe a verdade, mesmo que ela revele falhas, você está na prática abrindo a porta para ele agir. Existe um versículo que carrega uma promessa poderosa, mas que muitas vezes é citado sem ser realmente vivido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Perceba que não é apenas sobre perdão, é sobre purificação, é sobre ser limpo por dentro. E é isso que muitos estão precisando antes de dormir. Não apenas descansar o corpo, mas limpar a alma. Só que aqui existe um ponto delicado que precisa ser tratado com maturidade espiritual. Pedir perdão não pode ser algo automático, repetido todas as noites da mesma forma, sem consciência, sem peso real. Porque quando isso vira um hábito vazio, perde o impacto. O Espírito Santo não responde à repetição mecânica, ele responde à sinceridade. Então não é sobre dizer "me perdoa" por dizer. É sobre sentir o que está sendo dito. É sobre entender que você está diante de Deus, não de um ritual. É sobre permitir que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que precisa ser tratado e não fugir disso.
E sim, isso pode ser desconfortável no começo, porque olhar para dentro exige coragem, mas é exatamente esse desconforto que antecede a cura. Tem pessoas que pedem a Deus por paz, mas evitam o processo que gera essa paz. Querem dormir tranquilas, mas não querem lidar com aquilo que está roubando essa tranquilidade. E a verdade é que não existe descanso verdadeiro, onde existe acúmulo não resolvido. Só que quando você começa a praticar isso, quando você faz do perdão uma palavra viva, consciente e intencional, algo começa a mudar de forma silenciosa, mas consistente. Você começa a perceber que sua mente desacelera mais rápido, que seu coração fica mais leve, que o sono vem com menos resistência. E mais do que isso, você começa a perceber a presença de Deus de uma forma diferente. Não distante, não fria, mas próxima, acessível, viva. Porque o pecado não afasta Deus de você no sentido de presença, mas afeta a sua percepção dessa presença. E o perdão restaura essa sensibilidade. Existe uma limpeza espiritual que acontece quando você se posiciona dessa forma, e ela não depende de emoção, depende de decisão. Você decide não dormir carregando o que não precisa ser carregado. Você decide não levar para o dia seguinte aquilo que pode ser resolvido agora. Isso muda o seu interior. Mas tem algo ainda mais profundo aqui, porque pedir perdão a Deus também começa a transformar a forma como você lida com as outras pessoas. Aos poucos, seu coração vai ficando menos rígido, menos defensivo, menos resistente. Porque quem reconhece a própria necessidade de perdão começa a liberar perdão com mais facilidade. E isso cria um ciclo de cura. Só que tudo começa nesse momento íntimo, silencioso, onde ninguém vê, exceto Deus. E talvez, se você for honesto consigo mesmo agora, você sabe exatamente o que precisa colocar diante dele hoje. Talvez não seja algo grande aos olhos das pessoas, mas pesa dentro de você. Talvez seja uma atitude, uma palavra, um pensamento recorrente, uma escolha que você tentou justificar, mas que o Espírito Santo já tocou mais de uma vez. Ele não está te pressionando, ele está te convidando, porque o objetivo nunca foi te envergonhar, sempre foi te libertar. E é nesse ponto que muitos erram. Confundem a voz do Espírito Santo com acusação, quando na verdade ele está oferecendo saída. A acusação paralisa, o Espírito Santo direciona. A acusação aponta o erro e te prende nele. O Espírito Santo revela o erro e te mostra o caminho para fora. E esse caminho começa com uma palavra: perdão. Não como obrigação, mas como entrega. Não como peso, mas como liberação. Não como condenação, mas como recomeço. E quando essa palavra se torna real dentro de você, algo começa a se alinhar. Como se pouco a pouco o seu interior voltasse para o lugar certo, como se uma paz silenciosa começasse a ocupar o espaço que antes era tomado por tensão. Só que existe algo que quase ninguém percebe e que faz essa palavra se tornar ainda mais poderosa quando dita da forma certa, no momento certo. Porque não é apenas sobre pedir perdão, é sobre o que vem logo depois disso. É sobre uma segunda palavra que aprofunda essa conexão e leva você para um nível de intimidade com Deus que muitos nunca experimentaram, mesmo frequentando igreja a vida inteira. E quando você entende essa sequência, essa construção espiritual que acontece antes de dormir, você começa a viver algo completamente diferente. Algo que não depende das circunstâncias do seu dia, mas da forma como você escolhe terminá-lo. E talvez o mais difícil não seja errar, mas admitir que errou diante de Deus sem tentar se defender. Porque no fundo, a gente sempre encontra uma justificativa, sempre tenta suavizar, sempre tenta explicar para si mesmo que não foi tão grave assim. Só que enquanto você tenta se proteger da verdade, você também se afasta da cura que só a verdade pode trazer. O Espírito Santo não te confronta para te expor,
Ele te toca para te restaurar, mas essa restauração só começa quando você para de negociar com aquilo que precisa ser entregue. Quando você olha para Deus sem filtros, sem desculpas, sem versões melhoradas de si mesmo e simplesmente reconhece. E é nesse ponto, nesse exato lugar de vulnerabilidade, que algo começa a mudar de dentro para fora. Não porque você fez tudo certo, mas porque decidiu não esconder mais nada. Porque decidiu ser verdadeiro. Quem reconhece seus erros começa a ser curado de verdade. Se isso falou ou está falando com você, comenta aqui nos comentários. A frase, Senhor, eu escolho mudar. Isso não é só uma frase, é uma declaração de fé e de mudanças em sua vida. Existe uma profundidade que só é acessada depois que o perdão é liberado, porque enquanto o coração ainda está preso à culpa, ele não consegue avançar para a intimidade. É como tentar construir algo sólido em um terreno que ainda está contaminado. Primeiro vem a limpeza, depois vem a conexão. E é exatamente por isso que a segunda palavra tem um peso espiritual tão transformador. Porque ela não trata mais do erro, ela trata do relacionamento. A segunda palavra que o Espírito Santo ama ouvir antes de você dormir é obrigado. E pode parecer simples demais à primeira vista, tão comum que muitos nem percebem o poder que isso carrega. Mas aqui está algo que muda completamente a forma como você enxerga essa palavra. Gratidão não é educação espiritual, é alinhamento de visão. Quando você agradece, você não está apenas sendo gentil com Deus, você está escolhendo enxergar o seu dia sob a perspectiva do céu. Porque pense com sinceridade, quantas vezes o seu dia teve mais motivos para reclamar do que para agradecer? Quantas coisas não saíram como você queria? Quantas frustrações pequenas ou grandes se acumularam? Quantos detalhes te irritaram, te cansaram, te fizeram questionar? E no meio disso tudo, sua mente naturalmente tende a focar no que faltou, no que deu errado, no que não aconteceu. Só que o Espírito Santo te convida para outro tipo de olhar. Um olhar que não ignora a realidade, mas que escolhe reconhecer a graça mesmo dentro dela. E é aqui que a palavra obrigado começa a ganhar uma profundidade que muitos nunca exploraram. Porque agradecer a Deus quando tudo está bem é fácil, mas agradecer quando o dia foi difícil, isso revela maturidade espiritual, isso revela confiança. Isso revela que a sua fé não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Existe algo espiritual que acontece quando você pratica a gratidão antes de dormir. É como se você estivesse reorganizando o seu interior, tirando o foco do caos e colocando na fidelidade de Deus. E quanto mais você faz isso, mais você percebe que, mesmo nos dias mais comuns, ou até nos mais difíceis, Deus continuou presente em detalhes que você quase deixou passar. Talvez tenha sido um livramento que você nem percebeu na hora. Talvez uma palavra que alguém disse que te sustentou sem você notar. Talvez uma força que apareceu quando você achou que não teria mais energia. Talvez algo que deu certo no meio de tantas coisas que não deram. A gratidão te treina a ver. E quem aprende a ver a ação de Deus no dia a dia, começa a viver com uma consciência completamente diferente da presença dele. Existe um versículo que expressa isso de forma direta, mas que carrega uma profundidade imensa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Perceba, não é por tudo, mas em tudo. Isso muda tudo, porque significa que, independente do que aconteceu, existe sempre um espaço para reconhecer Deus no meio da situação. E quando você leva isso para o momento antes de dormir, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde força, a comparação diminui, a insatisfação enfraquece, porque a gratidão ocupa o espaço onde essas coisas costumavam crescer. Mas existe um detalhe que transforma completamente essa prática e que poucos fazem. A maioria das pessoas, quando tenta agradecer,
Faz isso de forma genérica. Obrigado por tudo, Senhor. E embora isso não esteja errado, também não ativa a profundidade que poderia ativar. O que o Espírito Santo deseja é especificidade. É você olhar para o seu dia e reconhecer de forma intencional aquilo que ele fez. Obrigado porque, mesmo cansado, eu consegui continuar. Obrigado porque aquela conversa me trouxe direção. Obrigado porque o Senhor me guardou em algo que eu nem percebi. Quando você começa a nomear essas coisas, sua consciência espiritual se expande. Você começa a perceber Deus onde antes não percebia. E isso fortalece algo essencial, sua confiança. Porque não existe confiança sem memória. E a gratidão é a forma mais poderosa de registrar dentro de você aquilo que Deus já fez. Só que aqui está algo ainda mais profundo. Agradecer não muda apenas o que você sente, muda quem você se torna. Porque uma pessoa grata não vive da mesma forma que uma pessoa ingrata. Ela não reage da mesma forma. Ela não se desespera com a mesma facilidade. Ela não se perde tão rápido dentro das circunstâncias. Ela tem raízes. E essas raízes são fortalecidas todos os dias, nesse momento silencioso, antes de dormir. Talvez você nunca tenha percebido, mas o fim do seu dia está moldando o início do seu próximo. A forma como você termina hoje influencia diretamente como você vai acordar amanhã. E quando você termina com gratidão, você prepara o seu interior para começar de forma mais leve, mais firme, mais consciente. Agora, existe um ponto de virada aqui. Porque quando o perdão limpa e a gratidão alinha, algo começa a se abrir dentro de você. É como se o seu coração saísse de um lugar de defesa e entrasse em um lugar de confiança. E é exatamente nesse lugar que o Espírito Santo começa a te conduzir para algo ainda mais profundo. Porque até aqui você lidou com o passado do seu dia, aquilo que aconteceu, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser reconhecido. Mas existe uma próxima etapa que não olha para trás, olha para frente. E é nesse momento que muitos travam. Porque confiar em Deus pelo que já passou é uma coisa, mas entregar a Ele o que ainda nem aconteceu exige um nível diferente de fé. E essa é a terceira palavra. Uma palavra que não apenas acalma o coração, mas silencia o medo que tenta crescer quando você fecha os olhos. Uma palavra que, quando dita com verdade, quebra ciclos de ansiedade, interrompe pensamentos repetitivos e cria um ambiente onde a paz não é forçada. Ela simplesmente permanece. Mas essa palavra só funciona quando nasce de um lugar real dentro de você. Não pode ser automática, não pode ser superficial, porque o Espírito Santo não responde ao som, ele responde à entrega. E talvez seja exatamente aí que está o ponto mais sensível de todos. Porque essa próxima palavra vai tocar em algo que você muitas vezes tenta controlar em silêncio. Algo que você não fala para ninguém, mas que aparece toda noite quando tudo fica quieto demais. E quando você finalmente disser isso da forma certa, algo dentro de você vai descansar como há muito tempo não descansava. Existe um momento específico da noite em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de som e começa a revelar aquilo que você tentou controlar o dia inteiro. É quando o corpo desacelera, mas a mente insiste em continuar. Quando você fecha os olhos, mas os pensamentos continuam abertos. E se você for honesto, é justamente aí que o medo tenta ganhar espaço. Porque durante o dia, você consegue administrar. Você resolve, responde, age, decide. Mas à noite você percebe que existem coisas que estão além do seu controle. Situações que você não consegue prever, problemas que você não sabe como resolver, caminhos que você ainda não enxerga com clareza. E é exatamente nesse ponto que a terceira palavra se torna essencial. A terceira palavra que o Espírito Santo ama ouvir antes de você dormir é confio. E talvez essa seja a mais desafiadora de todas,
Porque confiar não é falar, é soltar, não é repetir uma frase, é abrir mão do controle. E essa entrega, para muitos, é silenciosamente assustadora. Porque existe uma falsa sensação de segurança em tentar controlar tudo, mesmo quando isso já está te desgastando por dentro. Mas aqui está a verdade que liberta. Você nunca teve controle total. E o Espírito Santo não está tentando tirar algo de você. Ele está tentando te aliviar de um peso que você nunca deveria ter carregado sozinho. Quando você diz, eu confio, de forma sincera, você está fazendo algo espiritual extremamente poderoso. Você está reconhecendo que Deus é maior do que aquilo que te preocupa, que Ele enxerga o que você não enxerga, que Ele já está no amanhã que você ainda nem chegou. E isso muda tudo. Porque a ansiedade nasce da tentativa de controlar o futuro, mas a confiança entrega o futuro nas mãos certas. Existe um versículo que traduz essa entrega de forma profunda e direta. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Perceba a ordem. Primeiro entrega, depois confia. Porque não existe confiança verdadeira sem entrega real. E talvez seja exatamente isso que está faltando nas suas noites. Você ora, você pede, você até agradece, mas continua segurando, continua revisando mentalmente o problema, continua tentando encontrar soluções antes mesmo de descansar, continua carregando algo que Deus já está pronto para assumir. Só que Ele não invade, Ele espera você dizer. E mais do que dizer, decidir, eu confio. E quando essa palavra deixa de ser teoria e se torna prática, algo começa a acontecer dentro de você. Não é que os problemas desaparecem instantaneamente, mas eles perdem o poder de te dominar. Porque agora existe uma consciência maior ocupando esse espaço. Você não está mais sozinho nisso. Deus está envolvido. E isso muda a forma como você descansa. Porque descansar não é apenas parar o corpo. É acalmar a alma, e a alma só acalma quando entende que não precisa resolver tudo sozinha. Talvez hoje, antes de dormir, você esteja carregando algo específico. Uma preocupação com o futuro, uma decisão difícil, uma situação que parece travada, algo que você não consegue resolver por mais que tente. E quanto mais você pensa, mais isso cresce. Mas existe um ponto de ruptura aqui. Um ponto onde você pode continuar nesse ciclo, ou escolher confiar. E confiar não significa desistir, não significa ignorar, não significa ser passivo, significa reconhecer que existe um Deus ativo, trabalhando mesmo quando você não vê. Significa aceitar que o controle não é seu, mas o cuidado continua sendo. E quando você entra nesse lugar, algo dentro de você finalmente começa a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe quem está no controle. E é nesse ponto que muitos experimentam algo que nunca sentiram antes. Uma paz que não faz sentido lógico, mas que é real. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. E essa presença se intensifica quando você cria esse ambiente antes de dormir. Gratidão alinha, confiança entrega. E quando essas três coisas se conectam, o seu interior entra em um lugar completamente diferente. Mas existe ainda um nível mais profundo, algo que não apenas trata o seu dia, nem apenas entrega o seu futuro, mas transforma a sua identidade no secreto. Algo que o Espírito Santo valoriza de uma forma extremamente íntima, porque revela não apenas o que você precisa, mas quem você reconhece que Ele é na sua vida. Existe uma quarta palavra, uma palavra que não nasce da necessidade, mas do relacionamento. Uma palavra que muitos até dizem durante o dia, mas que, quando dita antes de dormir, ganha um peso completamente diferente. Porque é quando tudo silencia que ela se torna mais verdadeira. Essa palavra é te amo. E talvez você nunca tenha parado para dizer isso para Deus de forma simples, direta, sem pressa.
porque muitas pessoas aprenderam a pedir, aprenderam a agradecer, aprenderam até a confiar, mas não aprenderam a amar de forma verbal, consciente, intencional. Só que o amor muda tudo, porque quando você diz "eu te amo" para Deus, você não está tentando receber algo, você está reconhecendo quem Ele é para você. Isso muda o tipo de relacionamento que você vive com Ele. Deixa de ser apenas uma busca por respostas e se torna uma conexão real. Deixa de ser apenas um socorro nos momentos difíceis e se torna presença constante. E o mais profundo disso tudo é que quando você expressa amor a Deus nesse momento íntimo da noite, algo dentro de você se reposiciona. Como se sua alma lembrasse qual é o centro de tudo. Porque no fim, não é sobre o que Deus pode fazer por você. É sobre quem Ele é para você. E quando isso se torna claro, a ansiedade perde força, o medo diminui, a insegurança enfraquece, porque o amor ocupa esse lugar. Existe algo que precisa ser dito com clareza aqui, algo que talvez toque fundo dentro de você agora. Quem confia dorme, quem controla se cansa. Se isso falou com você de alguma forma, comenta: "Eu escolho confiar." Porque essa decisão, quando é feita de verdade, muda não apenas a sua noite, muda a sua vida. E quando você junta essas palavras, perdão, obrigado, confio, te amo, algo começa a se formar dentro de você. Uma estrutura espiritual sólida, construída no secreto, longe dos olhos das pessoas, mas extremamente visível no mundo espiritual. Só que ainda existe uma última palavra. Uma palavra que sela tudo isso. Uma palavra que não apenas fecha o seu dia, mas abre espaço para Deus agir enquanto você dorme. Uma palavra que poucos entendem o peso, mas que, quando é vivida, transforma completamente a forma como você acorda. E talvez seja exatamente essa palavra que está faltando para você finalmente experimentar o tipo de descanso que sua alma vem buscando há tanto tempo. Que o Senhor te guarde em todas as suas escolhas. Amém.